Bom dia a todos, eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo da Fundação FHC. Um agradecimento especial a todos que estão aqui presentes, aos palestrantes e ao Renato Sérgio, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Antes de tudo, eu peço licença aí para a gente mostrar a relação de empresas que patrocinam a agenda anual de webinars da Fundação FHC. A Giovana vai colocar ela aqui. Agradeço a todas essas empresas, que são fundamentais para a gente conseguir fazer as nossas atividades. Esse evento que nós estamos fazendo hoje, ele vem sendo discutido desde meados do primeiro semestre pelo Sérgio Fausto, que é diretor da Fundação, o Renato Sérgio e eu. Nós temos conversado sobre a necessidade de realizar um debate sobre a arquitetura institucional mais adequada ao sistema de segurança público brasileiro, com foco nas polícias. A ideia dessa conversa aqui é fazer uma análise mais técnica, quase científica, deixando um pouco de lado os preconceitos, as paixões e as ideologias, algo que não é fácil de se fazer, mas que é necessário. Como deve se dar a coordenação federativa e que mecanismos de governança precisam ser criados e aprimorados? Em discussão aqui hoje, o projeto de uma lei orgânica das polícias, planos de carreiras e cargos e também a participação de policiais na política partidária. Para a gente conversar sobre isso, a gente reuniu aqui um time com larga experiência no assunto. Eu vou fazer um breve resumo da história de cada um. Então, nós temos aqui por ordem alfabética Arthur Trindade Costa, cientista político e sociólogo, diretor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, onde ele coordena o núcleo de estudos sobre violência e segurança. Ele foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Inácio Cano, sociólogo, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde fundou e coordenou o Laboratório de Análise da Violência. O Inácio Cano também tem uma larga experiência aí de apoio a populações em áreas de guerra, né, e onde os direitos humanos ali estavam em perigo. Atuou na Guatemala, no Equador, em El Salvador, desculpa, Guatemala, El Salvador, e no Brasil, desde 1996, ele trabalha com pesquisa, avaliação e consultoria na área de direitos humanos, violência e segurança pública. Lívio Rocha, investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo, desde 1999, trabalhou em grupos táticos, investigação de homicídios, delegacias de bairros e atuou por mais de 10 anos no movimento sindical policial. Ele é mestre em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas e pesquisador no Grupo de Segurança e Cidadania da Universidade Mackenzie. Ele também é militante do Movimento Negro, onde participa da elaboração do pacote de leis antirracistas, que vai ser apresentado na Assembleia Legislativa de São Paulo. E, por fim, a Melina Risso, mestre e doutora em Administração Pública e Governo pela FGV, ela é diretora de programas do Instituto Igarapé e dirigiu o Instituto Sou da Paz. Trabalha há muitos anos com formulação e implementação de políticas públicas, advocacy, participou de pesquisas ligadas ao controle de armas e integrou o Conselho Nacional de Segurança Pública e o Conselho Nacional de Juventude. Enfim, temos aqui um super time e, claro, para coordenar tudo isso aqui e moderar hoje, porque a bola vai ser passada para o Renato Sérgio de Lima, que é à frente do Fórum há tantos anos, realiza um trabalho seríssimo de pesquisa sobre um tema tão importante para todos os brasileiros. Renato, boa sorte. Obrigado, Otávio. Bom dia a todas, todos. Queria agradecer aos participantes que aceitaram e toparam a gente ter essa conversa aqui de 1h30 sobre um pouco a dimensão das questões policiais, da segurança pública, tanto da arquitetura institucional como em relação ao desenho do nosso momento de país, né? Dos desafios à democratização do país e os desafios que estão postos desde do que a gente pode pensar de aspectos bastante de governança e de arquitetura institucional, até questões de políticas mesmo do momento em que vivemos. O que eu combinei com todos é que eu faria algumas provocações iniciais e passaria a palavra para que as pessoas reagissem inicialmente numa primeira rodada e não só isso, apresentassem seus pontos de vista. Acho que quando a gente concebeu com a Fundação Fernando Henrique esse webinário, a ideia era pensar um pouco o momento em que a gente vive e o momento em que a segurança pública vive, né? Se a gente for pensar em termos de realidade, o Brasil, esse ano em particular, 2020, nós tivemos um retorno do crescimento da violência, das mortes,
O país vive de soluços, de quedas pontuais e subidas, e a gente tem todo um cenário aí para entender isso, que passa pela cena do crime, com a dinâmica das organizações criminosas, sejam milícias ou facções de base prisional, mas também muito sobre arquitetura institucional, que é o foco daqui de hoje. Quando a gente fala de arquitetura institucional, a gente tem discutido e defendido muito que nós temos um modelo de governança. Na verdade, a gente não tem um modelo de governança, nós temos um modelo que pulveriza as instituições, cada qual com a sua competência, cada qual de forma desarticulada, tentando trabalhar muito, mas em sentidos e direções muitas vezes opostas. Uma estimativa que fizemos em 2017 mostrava que as polícias militares atendiam cerca de 160 milhões de ocorrências todos os anos. Só 8% disso eram de natureza criminal, que viravam boletins de ocorrência no Rio de Janeiro, registros de ocorrência. E o fluxo, então, todo ano, essa quantidade entrando e saindo. Como é que a gente administra? Como que a gente faz a gestão? Quando a gente vai olhar para as instituições, a gente tem no Brasil hoje 86 polícias, né? A partir de 2009, nós tivemos 28 novas polícias com a inclusão da administração prisional como polícia penal. 27 polícias penais estaduais, mais 21 polícia penal federal. Nós temos 87 organizações, 87 realidades diferentes que vão se mostrando de difícil articulação e integração. Como é que a gente, então, pensa isso? E a gente tem essas 86 organizações dialogando com, no limite, com quase 1.500 agências envolvendo o Poder Judiciário, Ministério Público, outras agências que tenham função de segurança pública. Nós temos um sistema super complexo e, ao mesmo tempo, com baixa resolutividade de homicídios, esclarecimento de crimes e condições de trabalho e vida desses policiais bastante ruins, né? A pesquisa, o nosso Anuário Brasileiro de Segurança Pública trouxe mês passado que nós temos carreiras policiais que aceitam até 15 vezes a distância entre o menor e o maior salário na própria estrutura policial, ou seja, qual é o estímulo que isso pode ser dado. Nós temos que os salários praticados pelas polícias, se não são os piores do país, estão longe de serem marajás. Os policiais, eles recebem um valor que não é a pior remuneração entre o serviço público, mas está longe de ser entre as melhores. Então, a gente tem um problema. E, nesse contingente, a distância que eu já citei. Nesse processo, nós temos uma série de outros ruídos em termos de ciclo bipartido, ou seja, cada um faz um pedacinho e não articula. Muitos propõem o ciclo completo, mas talvez a questão aqui não é se o ciclo completo é a solução. Agora, o ciclo incompleto é um problema. Acho que a gente precisa pensar dessa forma. Nós temos propostas de lei que pensam a reformulação de leis orgânicas, mas a própria Constituição tem pontos de tensão que nós não conseguimos resolver. O artigo 42 da Constituição diz que os militares estaduais, que as polícias são militares estaduais e que a estrutura de cargos é de competência dos governadores, mas todas as propostas que estão sendo construídas vão no sentido de entender no que o artigo 144 diz, que elas são força, reserva e auxiliar do Exército, ou seja, estão regidas pelo R200, ainda vigente, e as propostas pensam, inclusive, outros conceitos, como o que é poder de polícia, o que é ordem pública, o que é segurança pública, o que é policiamento ostensivo, ou seja, a gente está tendo ali nas propostas uma tentativa de atualização de conceitos que, na prática, são empíricos, não estão definidos claramente na administração, e tudo isso para chegar em quê? Em quase 6 milhões de policiais aposentados ou ativos, e junto com os militares, que a fonte não discrimina, e 18 milhões de pessoas, se a gente considerar as famílias dessas pessoas. Ou seja, a gente está falando de 7 a 8% da população brasileira adulta como
diretamente vinculado à questão policial, com visões de mundo, como vários estudos da literatura internacional mostram, quase sempre mais próximos do mundo conservador. Só que isso é diferente, por exemplo, de pensar a radicalização política que nós vivemos hoje, onde 21% dos policiais, em média, aceitam uma ditadura militar, e entre os policiais militares, 27%, onde, uma outra pesquisa do Fórum, na média, 12% dos policiais interagem em ambientes nas redes sociais que defendem a ruptura institucional, a prisão de ministros do Supremo, fechamento do Congresso. E nesse processo, portanto, a gente tem uma situação onde o atual governo radicaliza esse discurso para tentar manter essa base e não necessariamente endereça as questões para soluções concretas. Então, o discurso, o exemplo das leis orgânicas, fica muito no plano de fazer uma modelagem ideal de algo que não tem conexão com planos de salários, de carreiras, com o desenho de força das polícias, que não tem a ver com, por exemplo, o que faz determinado cargo, o que não faz outro determinado cargo, e assim por diante. Então, a gente tem iniciativas como o SUSP, que foi aprovado em 2018, que já é uma iniciativa desidratada frente à proposta de 2003, ficam patinando. Nenhum dos mecanismos de governança, como o SINAPED, a avaliação e monitoramento, como o programa de valorização profissional, como financiamento da área com recursos novos, acaba avançando. Para se ter uma ideia, do dinheiro que o crescimento do financiamento federal na segurança pública o ano passado, quase todo o dinheiro que foi transferido para os estados veio da nova fonte criada em 2018, que é a destinação das loterias. A Caixa repassou para o Fundo Nacional de Segurança Pública 1,5 bilhão de reais para o fundo, que é exatamente a quantidade que foi liquidada, repassada para os estados. O restante do dinheiro foi Força Nacional e outros gastos. Enfim, nós não temos um mecanismo, nós não temos uma governança policial, nós temos um ruído federativo e republicano, e nós temos uma quantidade de trabalho muito grande, e, ao mesmo tempo, parece que nós estamos na radicalização do discurso promovida pelo atual governo. Parece que a gente está mirando para um problema que, na verdade, é só a sua imagem espelhada, porque o problema está em outro lugar. Acho que é para a gente pensar aqui juntos como é que a gente poderia avançar na busca de soluções, reconhecendo que nós temos uma arquitetura que tem dissonâncias e várias disjunções, é que a gente, então, eu queria avançar com as questões, abrindo para 10 minutos iniciais do Lívio para essas considerações. Eu falei muito rapidamente, se for necessário, eu tenho aqui os outros números. Obrigado, Lívio. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, aos presentes. Agradecer à Fundação FHC por promover esse debate. Bem, nesse tema que estamos nos propondo aqui, o que me cabe é justamente falar daquilo que eu sou e conheço, né, que é a categoria policial, né? Então, onde entra o policial quando a gente fala em políticas de segurança pública? É o funcionalismo, é a parte do funcionalismo do assunto que lida com as ocorrências, que precisa cumprir políticas que não são consultadas, né, políticas públicas propostas, né, e nessa lista de profissionais que precisam cumprir essas políticas de segurança, às vezes aderindo ou não, temos, como disse o Renato, os policiais civis, militares, guardas civis e os policiais penais, né? Considerando todos o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o atual e os anteriores, mas mais focando no atual, né, para quem não tem uma boa noção assim, do que é um trabalhador, uma trabalhadora da segurança pública, eu posso falar que é uma categoria, esses dados estão no anuário, é a categoria que mais se suicida no Brasil, 3 vezes os não policiais, né, os policiais se suicidam 3 vezes mais. É uma profissão onde
às vezes pode se sindicalizar, no caso dos policiais penais civis, mas não tem o direito à negociação coletiva e o direito à greve. É a segunda categoria de servidor público que mais morreu do Covid, só perde para os trabalhadores da saúde, que foram a categoria que mais morreu, né, de Covid. E é uma profissão, entendam, que cotidianamente precisa lidar com a possibilidade que vai precisar matar alguém ou ser morto por alguém, seja em horário de serviço, seja em horário de folga. No anuário, se eu não me engano, acho que 70% das mortes de policiais são em folga, né? Então, não conheço nenhuma outra profissão que tenha que lidar tanto com a morte, né? E também tenho que falar sempre da questão racial, né? Então, as pessoas negras são por volta de 40% dos efetivos, mas quando a gente vai analisar os policiais que são mortos, as pessoas negras são 70% do efetivo. E essas características aqui que a gente está entendendo sobre a categoria policial, por óbvio, produzem consequências políticas e partidárias. O principal fundamento é que a policial, são pessoas que eles não têm tempo de refletir sobre a própria profissão, sobre o próprio trabalho. Ou seja, como a gente disse, é uma categoria que está sujeita a morrer ser uma das que mais morre de Covid, tem alta chance de suicídio, alta chance de ser morto. Então, a questão de toda a atenção, o tipo do trabalho, né, o estresse natural que vem dos perigos da profissão, não permitem que uma pessoa policial que ela possa refletir. Então, se ela não tem tempo de refletir sobre o próprio trabalho, também não tem tempo de refletir sobre questões políticas e partidárias. Assim, como nós estamos vendo, como a gente vivencia, né, é uma categoria que está sujeita a ser influenciada por as narrativas mais convincentes, né? Sem precisar citar, porque todos vão entender o que eu estou falando, né? Mas determinadas correntes políticas se concentram em somente criticar o trabalho policial, a categoria policial, mesmo que algumas vezes as críticas sejam fundamentadas. Já outras correntes políticas se concentram em elogiar os policiais, enaltecer, falar que são heróis, né, o mito do herói. Mas essas correntes, elas têm alguma coisa em comum para o policial, para a policial. Elas dificilmente ouvem o trabalhador, a trabalhadora policial, não aprovam leis que beneficiem direta ou indiretamente os policiais, e trazendo para o nosso tema principal, que é a arquitetura da segurança pública, não é considerado uma variável importante na elaboração de políticas na segurança pública. Não que não tenhamos, é lógico que tem que honrar as exceções em que existiram políticas que, mesmo sem consultar os policiais, tiveram sucesso. Então, mas a grande questão é entender o policial como importante, né, mais, talvez eu possa dizer, mais que outros temas de um governo, né, os mais de 27 pastas, mas é uma especial que afeta a população, afeta o trabalhador e é uma variável que todo gestor público que se proponha a falar qualquer coisa de segurança pública considere. E está difícil a gente ter gestores que escutem os policiais e as policiais. Obrigado. Então, agora também passando para o Inácio fazer as primeiras provocações. Obrigado, Renato. Boa tarde a todos e todas. Eu vou falar sobre a questão de política e polícia, né, dentro do debate mais amplo que o Renato situou. Então, em que medida a política deve e pode entrar a fazer parte do trabalho policial? A princípio, a polícia é, obviamente, um órgão de Estado e não de governo, e ela deve ser preservada da política partidária. Por outro lado, ela é parte do executivo, e uma autonomia excessiva da polícia pode reforçar uma agenda corporativa que beneficia os próprios policiais e não a sociedade. Então, por exemplo,
Carabineros do Chile, uns anos atrás, eles tinham tanta autonomia que o orçamento da polícia era fixo, que o governo não poderia remover o comandante-geral, e isso acabou não sendo positivo, né, para a relação da comunidade, da sociedade com a polícia. Então, o Arthur, eu e uma equipe de pessoas estamos fazendo um estudo para o Centro de Debate de Políticas Públicas de São Paulo, para propor uma lei orgânica das polícias militares alternativa aos projetos que vêm sendo discutidos. E a gente está entrevistando, já entrevistou várias lideranças das polícias militares, e tem sido um processo muito interessante de escuta, né? Então, uma coisa que ficou clara é que para os policiais militares, cujas demandas reprimidas não tinham tradicionalmente um canal para serem expressas, a eleição de policiais às Assembleias Legislativas dos Estados e à Câmara dos Deputados tem sido fundamental para canalizar suas demandas. Então, em geral, eles sentem que, graças a esses deputados que são policiais, eles agora têm alguém que escuta as suas demandas e coloca elas para frente. Isso, no fundo, acaba reforçando a tendência corporativa do sistema político brasileiro, né, em que cada classe tem o deputado, os delegados, os deputados, coronéis, o deputado que defende classes específicas ao invés do bem comum. Mas, para os policiais, esse tem sido um processo muito relevante de representação e de aprendizado democrático. Então, em relação às propostas que vêm sendo discutidas, que são basicamente 3 até agora. Uma é a original de 2001, que era um projeto da iniciativa do Executivo, cujo relator era o Alberto Fraga, que muitos conhecerão. Esse projeto ficou parado muito tempo, e o ano passado, 2020, houve uma proposta de substitutivo lançada pelo deputado capitão Augusto. Posteriormente, houve também uma proposta do Conselho Geral dos Comandantes Gerais, que foi entregue ao Ministério da Justiça. Essas são as 3 principais propostas que a gente está analisando. E eu vou falar sobre um ponto concreto delas, que é sobre a eleição do comandante-geral. Então, os policiais entrevistados, em geral, reclamam do seguinte: em muitos estados tem um policial que é major, mas é amigo do irmão do governador. Aí ele dorme major, acorda coronel, e no 3 dias depois ele é nomeado secretário de segurança. Então, eles reclamam muito da ruptura da carreira decorrente dessas escolhas que eles consideram arbitrárias para nomeação, para promoção em geral e especificamente para a escolha do comandante-geral. Em função da tentativa de evitar o que eles percebem como uma politização dessa escolha, eles propõem várias coisas. Uma delas é que o comandante-geral tenha mandato. Essa ideia do mandato fixo é uma ideia que decorre de outras carreiras jurídicas, que é o modelo que a PM muitas vezes almeja a se assemelhar, né? Há uma disputa entre delegados e coronéis e, portanto, as demandas dos oficiais, sobretudo, às vezes estão pensadas para conseguir se equiparar aos direitos dos delegados. Então, o que eles estão propondo é que esse comandante-geral tenha um mandato durante X tempo e não possa ser removido, exceto em casos muito excepcionais. Se isso for assim, evidentemente, a polícia militar atingiria um grau de autonomia do executivo, que é uma autonomia que não corresponde aos outros setores do executivo, né? Saúde, educação, etc. Ninguém tem mandato fixo. Esse é um modelo dos procuradores gerais, que é um modelo jurídico que, como eu disse, espelha um pouco os anseios de parte dos oficiais. Outra das demandas é que só possam ser escolhidos comandantes gerais coronéis, ou seja, a última patente, né? E coronéis com uma certa antiguidade, a metade mais antiga ou no terço mais antigo, as propostas variam, mas, em geral, eles querem que a escolha do comandante-geral esteja restrita à patente mais elevada e aos profissionais com maior antiguidade. E outra das demandas que aparecem em alguns dos projetos é que o comandante-geral seja eleito através de uma lista tríplice decorrente de uma votação entre os oficiais, entre os coronéis com certo grau de antiguidade também.
Então, na nossa avaliação, Arthur, Robson Silva e da equipe nossa, a eleição do comandante-geral só para coronéis, a patente mais elevada, e talvez com uma restrição de antiguidade, poderia ser razoável para evitar essas subidas, entradas e promoções súbitas de oficiais por proximidade ao Poder Executivo. E de forma mais ampla também, os critérios de promoção dentro das PMs, historicamente, dependem da influência de vereadores, deputados, etc. E há uma tentativa na corporação, legítima, de blindar as promoções da influência político-partidária dos membros do Legislativo ou do Executivo. Entretanto, a lista tríplice, a restrição da nomeação do comandante-geral a pessoas que foram votadas pelos coronéis, reforçaria a agenda corporativa, né? Então, você vai se eleger, você tem que ser votado pelos colegas, você tem que fazer uma proposta que favoreça os colegas, né? Mais do que a sociedade em geral. O que acontece hoje, na minha avaliação, com os procuradores gerais, que se elegem em listas tríplices com uma agenda fortemente corporativa. E isso também traria campanhas eleitorais dentro da PM, com candidatos, financiamento, o que acabaria politizando, na nossa avaliação, indevidamente a Polícia Militar. Então, para resumir, essas propostas estão sendo discutidas, contemplam restrições à eleição do comandante-geral, algumas das quais a gente acha razoáveis e outras não, como a lista tríplice, e são negociações que acontecem dentro das corporações, entre vários setores, não há uma visão única, oficiais e praças têm uma visão diferente, muitas vezes, comandantes gerais nem sempre têm a mesma visão do que o resto do oficialato, inclusive entre os comandantes gerais não há uma visão autônoma, mas todos eles, em geral, manifestaram a vontade de tornar a polícia mais democrática, respeitadora do Estado de Direito e da democracia, que é uma boa notícia nos tempos que vivemos, e dispostas a se engajarem num jogo político de negociação para conseguir um projeto de lei que favoreça, evidentemente, a visão que eles têm, mas que também seja aceitável pelo conjunto da sociedade. Então, esse projeto hoje está parado, parece que o Executivo não está fazendo grande pressão para aprovar ele hoje. O grupo do capitão Augusto, eu acho que é o mais interessado em colocar essa votação. Outros grupos querem discutir mais profundamente a questão. Então, não sabemos o que vai acontecer no próximo ano, mas agora mesmo não há um canal muito claro para a aprovação desse projeto. Mesmo assim, acho que esse diálogo, esse debate e essa reflexão sobre o fundamento do que seria uma lei orgânica das PMs no Brasil é muito importante para o país, e quando o tempo for certo, será o momento, como o Renato disse, de deixar para trás o R200 e a lei de 1969, que estão completamente obsoletas, isso é ponto pacífico entre todos os entrevistados, e que até hoje regem o funcionamento das nossas polícias. Arthur. Olá, bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui nesse debate. Queria agradecer muito o convite da Fundação FHC, o convite do Renato para participar e expor algumas questões. Eu vou na mesma linha do Inácio, né? Mas antes eu acho que vale a pena dar 1 ou 2 passos para trás para a gente entender, pensar como é que a gente chegou a esse estado de coisas, né? Eu acho que, a despeito de enormes avanços que nós assistimos nos últimos 30, 40 anos na Nova República, em áreas como saúde, educação, assistência social, a área de segurança pública pouco avançou. Eu diria, inclusive sendo mais contundente, que a Nova República fracassou sobre segurança pública.
Certamente tivemos avanços, certamente alguns estados pontualmente apresentam grandes melhorias, redução de taxas de criminalidade, de homicídios principalmente, mas o cenário nacional não é bom, né? Há 40 anos, praticamente, o tema é debatido, a mídia e organizações da sociedade civil, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Sou da Paz, Igarapé e outros, né, denunciam problemas, apontam soluções, mas o fato é que pouco se caminhou na direção de uma governança da área de segurança pública, na direção de estruturar, de fato, um sistema de segurança pública, e pouco se caminhou também no tema reforma das polícias. Bem, eu acho que agora esse tema não pode mais ser empurrado, varrido para baixo do tapete, né? Nós precisamos pensar o amanhã, né? Como, a partir de 2022, se houver essa oportunidade, né? O que deve ser feito, né, para começar a mudar esse estado de coisas, né? Não podemos mais adiar, não podemos mais relutar em fazer reformas nas polícias e no sistema de segurança pública, né? Certamente é um tema espinhoso, tanto para governadores quanto para presidentes, mas não tem jeito, teríamos que quebrar ovos. Não, obviamente não dá para quebrar muitos ovos ao mesmo tempo, mas alguns precisam ser quebrados, né? Quebrar ovos, que eu estou dizendo, alguns temas que são espinhosos, custam, né, capital político, né, exigem um esforço em um nível de articulação que normalmente governantes não estão dispostos a aportar para a área de segurança pública, né? Dentre esses temas espinhosos, sem dúvida, a questão da politização e partidarização das polícias deve ser prioritária, né? O estado de coisas que nós temos visto agora, né, não nos deixam mais fingir que não estamos vendo graves problemas, né, de partidarização dentro das polícias, comprometendo a atuação dessas instituições. Enfim, Inácio falou da questão da escolha do comandante-geral, que obviamente é um tema político muito sensível. Eu gostaria de falar de outros dois temas. Um deles diz respeito à participação de policiais nas eleições, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem divulgado dados sobre esse tema, o Renato tem escrito sobre isso. Não é de agora, mas agora nós atingimos talvez o nível mais alto de participação eleitoral por parte dos policiais, né? Isso, primeiro, diz respeito à nossa legislação eleitoral. A legislação eleitoral é extremamente permissiva com candidaturas de policiais a cargos legislativos, né? Ao contrário de Chile, de França, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, enfim, né, que tem uma série de mecanismos e dispositivos que impedem ou dificultam candidaturas de policiais. No Brasil, não. A nossa legislação, ao contrário, ela quase que incentiva essas candidaturas. Os policiais que têm mais de 10 anos de serviço, por exemplo, eles não precisam se afastar, se demitir, né, das suas carreiras para se lançar candidatos, o que, por exemplo, não acontece no Ministério Público e na magistratura, né? Promotores e juízes, se quiserem se lançar candidatos nas próximas eleições, eles terão que se afastar, se demitir das suas carreiras. Os policiais não precisam, né? Eles se afastarão das carreiras se forem eleitos. Primeira coisa. Segundo, ainda a legislação eleitoral permite que os candidatos policiais não necessariamente passem as suas candidaturas, tenham suas candidaturas aprovadas nas convenções partidárias. Eles podem registrar as suas candidaturas no momento posterior, né?
ou seja, eles não disputam espaço, né, na lista de cada partido, né, na lista que vai para a Justiça Eleitoral, né, com outros candidatos. Eles podem entrar depois. Enfim, tem uma série de outros mecanismos, mas o fato é que a nossa legislação, ela é permissiva e, de certa maneira, ela incentiva essas candidaturas. O que não é de todo ruim, mas há um equilíbrio, né? A gente hoje vê na Câmara dos Deputados, por exemplo, um número bastante expressivo de policiais representando diferentes segmentos e diferentes visões da segurança pública, né? Hoje são cerca de 50 policiais, né? Se fosse um partido político, seria o terceiro maior partido do Congresso Nacional, né? Representado na Câmara dos Deputados. Mas a representação política dos policiais ela é muito mais forte nas assembleias legislativas, né? Onde, em alguns estados, por exemplo, no caso do Distrito Federal, né? Há 2 legislaturas atrás, dos 24 deputados que compõem a Câmara Distrital do Distrito Federal, 8 eram oriundos de carreiras policiais, né? Então, isso dá um sinal disso. Qual é o problema disso? O problema é a pressão, né, e a demanda desses parlamentares, né, em influenciar os rumos das polícias e da segurança pública, né? Enfim. Uma segunda questão, né, relacionada também à politização, partidarização das polícias, diz respeito à ocupação de cargos públicos, né? Como a gente sabe, tramita hoje no Congresso Nacional uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, visando impedir que militares das Forças Armadas ocupem cargos de natureza civil, se esses militares ainda estiverem inativos, né? Essa PEC é apelidada de PEC Pazuello, né? Porque, de fato, a inspiração, o motivo, né, a motivação dessa PEC é exatamente a situação do general Pazuello, ainda oficial da ativa, que assumiu um cargo eminentemente político, como ministro de Estado. Enfim, a questão é que essa situação não se resume aos militares das Forças Armadas. Eu diria ao contrário até, né? É muito frequente a participação de policiais da ativa, né, ocupando cargos de natureza civil, né, especialmente nos governos estaduais. São policiais que assumem secretarias do trabalho, secretaria de juventude, órgãos de mobilidade urbana, agências de fiscalização, né? Frequente. Também é frequente a requisição de policiais da ativa para trabalharem, por exemplo, nos gabinetes parlamentares, né? Isso o número de policiais da ativa trabalhando em gabinetes parlamentares, seja no nível estadual, seja no nível federal, é muito grande, né? Em alguns estados, a gente tem ainda uma situação mais esdrúxula ainda, com policiais da ativa, né, trabalhando em gabinetes de desembargadores dos tribunais de justiça. Enfim, qual é o problema disso? Primeiro, tem um problema de ordem operacional, né, de gestão, né? As polícias reclamam, né, com razão, né, os comandantes de polícia, secretários de segurança pública reclamam com razão de que falta efetivos, né? Então, o desvio desses policiais para exercerem, enquanto nativa, funções de natureza civil, né, piora ainda a situação. Alguns estados, né, têm cerca de 1.000 policiais cedidos a gabinetes, a cargos de civis, né? 1.000 policiais cedidos. O número é absurdamente alto, né? Mas o segundo problema, que é a politização, precisa ser destacado. Esses policiais que assumem esses cargos de indicação política,
eles não aportam apenas a sua capacidade técnica. Eu diria ao contrário. A despeito de eles terem capacidade técnica, sim, e tem muito boa capacidade técnica, mas eles também passam a integrar grupos políticos, grupos de lealdade política, que às vezes grupos que estão contidos dentro de partidos, e às vezes grupos que orbitam em torno de uma ou outra liderança política, né? Esses policiais se tornam políticos, se tornam membros de um grupo político, se tornam elementos, né, pontos de apoio para que parlamentares, lideranças políticas exerçam influências dentro das corporações policiais e, por outro lado, advogam, né, participam desses grupos, né? Ou seja, é uma porta aberta, escancarada para a entrada da política dentro das corporações policiais. Posto isso, né, há uma série de outros temas que a gente tem que avançar com relação à segurança pública, melhorar, acabar de instituir e consolidar o Sistema Único de Segurança Pública, a lei orgânica de polícias é fundamental nisso, mas eu volto, né? Se tem um primeiro passo que deve ser dado, e deve ser dado imediatamente, são passos, a adoção de medidas, né, para conter o avanço da política dentro das instituições policiais. Sem isso, nenhum outro passo será possível. Era isso, Renato. Obrigado. Obrigado, Arthur. Agora com a Melina. Muito bom dia a todos e a todas que nos assistem. Queria agradecer o convite do Instituto Fernando Henrique e também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Cumprimentar meus colegas aqui de painel, um prazer estar com vocês de novo e fazer essa discussão de um tema absolutamente relevante. Difícil falar depois dos três, mas eu quero talvez abordar uma perspectiva um pouco diferente e trazer outros elementos a partir da provocação do Renato no início da nossa conversa. Acho que a primeira questão é que a gente precisa reconhecer, e aqui concordo com o Arthur, a gente não faz a discussão da segurança pública com a seriedade que ela precisa, e a gente não fez isso nem na democratização e continua não fazendo. E isso aqui em diferentes dimensões, seja como sociedade, por um lado, mas como a gente, quando a gente analisa também como o comportamento dos próprios partidos e como essa discussão se dá no Congresso Nacional, a gente olha que os partidos também terceirizam a participação na Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado, por exemplo, da Câmara dos Deputados, aos policiais. Então, a gente não faz uma discussão do ponto de vista técnico sobre o que significa segurança, como é que a gente avança e que precisam ter outros atores. Polícia é absolutamente central, absolutamente essencial, mas a discussão da segurança pública, ela parte por outros setores. E aqui já trazendo um pouco do que o Lívio trazia, muitas vezes a discussão sobre segurança, ela se dá de uma maneira nas pautas corporativas, sem fazer essa discussão mesmo, de que arquitetura é essa, quem são os atores envolvidos, como é que a gente avança em relação a isso. Lembrando, segurança não é sinônimo de polícia, a polícia é absolutamente fundamental, mas ela não é o único ator na segurança pública. A gente precisa trazer as agências que tratam de prevenção da violência, uma dimensão muito pouco investida e apoiada no Brasil e que é fundamental para a gente reverter o cenário de violência que a gente vive no país, mas a gente ainda faz essa discussão um pouco enviesada. A gente só faz essa discussão quando faz pelo viés da polícia e muitas vezes pelo viés das pautas corporativas. Então, acho que esse é um elemento aqui importante da gente trazer para o debate, que já passou da hora da sociedade, inclusive dos partidos políticos, fazerem uma discussão
séria sobre segurança pública e a gente entrar e adentrar nessa discussão e não apenas terceirizar muitas vezes, como acontece no campo ali do Congresso, aos policiais. E por isso, inclusive, a gente olha essa dimensão do que vocês já trouxeram. Não tem canal para expressar essas demandas, isso acaba sendo colocado nos candidatos policiais que deveriam fazer uma discussão sobre segurança pública, mas acabam sendo representantes de categorias e não uma discussão ampla no lato sensu de como é que a gente efetivamente resolve o problema. Então, se a gente tem essa discussão que em alguns momentos avança mais ou avança menos no panorama amplo e o tempo todo a gente traz esse debate sobre o que é o Sistema Único de Segurança Pública, qual é a reforma das polícias, como é que a gente deveria avançar por essa perspectiva e que muitas vezes fica travado o debate porque os interesses que estão colocados são interesses muitas vezes conflitantes. A gente sabe, quem está atuando aqui na área, como é que as diferentes categorias, elas também não concordam em relação a como deveria ser a visão de segurança pública. E, portanto, a gente entra em choque e muitas vezes não consegue avançar numa discussão mais racional sobre a segurança pública. Mas o que eu quero chamar a atenção é que se tem esse âmbito político macro que a gente precisa fazer, precisa enfrentar e precisa avançar no Brasil, é preciso reconhecer que há espaços também para reformas micro que é possível fazer sem necessariamente mudanças legislativas que já trariam melhorias para a segurança pública, inclusive micro-reformas para dentro das instituições policiais, que são possíveis e são passíveis de serem realizadas sem fazer essa mudança macro. Então, é só para a gente trazer aqui um panorama que não precisamos ficar engessados em relação a uma mudança legislativa macro para que a gente possa avançar em melhorias, em reformas muito concretas de curto prazo. E aqui eu queria compartilhar com vocês um estudo que a gente fez recentemente no Igarapé e lançamos no começo do ano, uma agenda de valorização policial. E qual foi a nossa perspectiva? A gente fez uma consulta a todas as instituições policiais, de polícia militar e polícia civil, no Brasil inteiro, perguntando quais são as suas políticas de valorização policial, procurando entender o que essas instituições entendiam como valorização policial. Para nós, a gente tem a perspectiva sobre que função de polícia é essa e o que a gente tem trabalhado no Brasil para incentivar que tipo de comportamento e que tipo de instituição, que tipo de profissional. Era isso que a gente estava observando. O que a gente descobre ao fazer essas consultas para entender como é que as organizações se entendem tal qual essa estrutura de valorização policial? A gente hoje ainda tem no Brasil 9 instituições dentre essas pesquisadas que não têm promoção por merecimento, só tempo de serviço. E aqui já vai mostrar para a gente o buraco em termos de profissionalização. Então, é só tempo de serviço, a gente não tem avaliação de desempenho, não tem um desenho de força de trabalho para entender o que se espera de cada um desses profissionais e como é que a gente avança nesse sentido. 28 instituições, eles disseram que sim, existem critérios para a promoção para além do tempo de serviço, mas ainda assim não tem transparência, e acho que esse é outro elemento aqui muito central quando a gente fala de reforma das polícias, que é em relação à transparência dos seus procedimentos, dos seus protocolos e como é que a gente aproxima a atividade policial da realidade do dia a dia e ampliar a perspectiva de fiscalização e de controle social que é tão fundamental que a sociedade possa fazer em relação ao seu braço armado. Além disso, a gente identificou que 16 instituições não tinha uma estrutura organizacional que avaliasse o desempenho dos policiais. Portanto, a própria instituição não sabe como é que seus policiais estão agindo. Então, a gente ainda tem muito que avançar numa perspectiva de profissionalização.
E o que a gente identificou também para entender qual é o comportamento do policial ali na ponta da linha, porque a gente está olhando sempre qual é o resultado, mas esse resultado ele também é fruto de incentivos, às vezes formais e informais, que as próprias instituições colocam para esses profissionais. Então, o que a gente identifica é que ainda hoje 18 instituições promovem policiais por atos de bravura. Então, essas são mensagens que as nossas instituições estão dando aos policiais sobre o que é valorizado e sobre o que é esperado da sua participação. E a gente não observa em 21 instituições programas de melhoria da condição de trabalho. Portanto, a gente tem um cenário, quando a gente olha a profissionalização da polícia, a profissionalização do policial, que é muito grave no Brasil e que isso é fruto, e a gente poderia avançar certamente em termos de profissionalização, sem necessariamente encarar toda a mudança legislativa e toda a discussão política que isso traz. Só trazendo alguns elementos de quando a gente propõe a discussão de uma agenda de valorização policial, a gente entende isso num cenário muito amplo, onde se discute a função da polícia. Que policial é esse? Que valorização a gente está colocando e o que a gente espera como sociedade dessa polícia? O que a gente observa é que a gente atua no paradigma do policial guerreiro. A gente espera que o policial vá, as instituições estão atuando dessa maneira e a sociedade também tem atuado dessa maneira e a gente tem visto uma série de reflexos. A gente espera que o policial vá e resolva o problema, combata o crime sozinho, ele reaja. O Lívio trouxe na fala dele a vitimização e essa sombra da morte que o policial vive o tempo todo e que também são medidas muito preocupantes que estão colocadas no debate público atual, tal qual a gente tem visto, como, por exemplo, a discussão sobre a ampliação do excludente de ilicitude. Então, o primeiro eixo da agenda que a gente propõe é um diagnóstico e planejamento operacional. É fundamental para que as organizações policiais mapeiem a sua força de trabalho. Que capacidade essa força tem, o que ela está fazendo, qual é a sua, quais são as formações e competências, e mais do que isso, o que se espera efetivamente de cada um dos policiais para que a gente possa mudar e investir na formação. Isso aqui não requer mudanças necessariamente legislativas, a gente consegue avançar em micro-reformas dentro de cada uma das instituições, dentro dos estados. A gente precisa, sim, de liderança política dos governadores de encararem esse desafio. Não é um desafio simples de ser quebrado, não é um desafio simples de ser enfrentado, mas ele, mais do que nunca, é necessário para a gente fazer a transformação que a gente precisa. Um segundo elemento que a gente traz é a avaliação e o reconhecimento do trabalho policial. E aqui é o que a gente está reconhecendo? Estamos reconhecendo o ato de bravura ou estamos reconhecendo a polícia eficiente e profissional? Que tipo de reconhecimento e qual é o espectro da atuação policial que tem sido reconhecida dentro das instituições? A gente tem visto que ainda hoje a dinâmica e a operação, a leitura é pelas ocorrências, sem um planejamento efetivo de segurança pública e como é que a gente pode avançar. Um terceiro elemento que a gente percebe ainda muito frágil nas instituições é a preocupação com o eixo da saúde e da qualidade de vida do policial. Talvez seja uma das profissões mais estressantes que existam hoje na sociedade, por essa insegurança sobre o que acontece no seu dia a dia de trabalho. O policial é uma pessoa preparada, que está armada o tempo todo e com muitas entrevistas com os policiais, ele sabe que sai de casa, não tem certeza se volta. Trabalhar a dimensão do estresse do policial, de entender a qualidade de vida e como essa dimensão prejudica ou interfere na sua atuação em contato com a sociedade, ela é absolutamente fundamental. A gente tem uma máxima e a gente percebe nas corporações onde o policial não pode demonstrar fragilidade, não pode demonstrar problema. O policial é um super-herói.
como é que a gente espera que essa pessoa trabalhe nessa ótica, lidando com todos os conflitos da sociedade? A outra dimensão que a gente traz no eixo é sobre educação, capacitação e sensibilização. Isso tem a ver com planejamento de segurança. Que segurança é essa e o que eu espero que esse profissional tenha de participação na sociedade? Como é que eu estou preparando esse policial para fazer esse trabalho? Que equipamentos e que estruturas eu estou dando efetivamente? A outra questão é que a gente tem instituições muito amplas, com uma baixa capacidade de gestão de pessoas. É sempre numa ótica da punição caso algo não aconteça. Eu não tenho um programa de desenvolvimento profissional, a gente não observa isso nas instituições e a gente precisa avançar. E por último, para terminar, para a gente trazer aqui para o debate, tem a ver com a perspectiva da comunicação social. O que as instituições estão comunicando para dentro e para fora sobre o que é esperado dos seus profissionais? Como é que ela dissemina essa imagem? E aqui é um elemento e uma reflexão para pensar a sociedade, outros atores, também governadores, o que se espera, quais são as mensagens. Existem estudos feitos mostrando que a retórica e a dinâmica, o que o político fala, ele tem uma interferência em relação a como a tropa reage. Então, ou a gente alinha a discussão e faz uma discussão racional, séria e eficiente em termos de segurança pública, ou a gente continuará produzindo uma série de distorções tais quais a gente tem visto hoje. Então, deixo aqui essas provocações para a gente avançar no debate. Antes de passar algumas perguntas aqui que chegaram para a gente, eu queria fazer uma síntese e devolver a provocação para cada um de vocês com algumas questões importantes, né? Quando a gente fala aqui, e isso foi inclusive uma das questões postas aqui pelas pessoas que estão participando, a gente tem que entender, acho que, dois elementos centrais para a gente pensar que modelo é esse, né? Um modelo para a questão política é de que segurança a gente está dizendo. Acho que a primeira premissa, e até pergunto se vocês concordam, mas eu tenho insistido muito na chave de que, assim, nossas polícias estão longe de serem ineficientes. Elas são eficazes, elas conseguem dar conta de 160 milhões de atendimentos. O problema é que elas dão contas para fazer, muitas vezes, a missão que elas entendem que é a missão delas. Então, nenhuma mudança incremental sozinha, por mais importante que seja, e aí também já contando que o Fórum, em parceria a pedido do governo do Ceará, está fazendo exatamente uma série de análises e diagnósticos para propor mudanças muito simples, que precisam de portarias e normas que não exigem mudanças legais, algumas com leis e algumas mais complexas. Mas dá para fazer muito, como a Melina disse. Mas uma das questões fundamentais é que não tem mudança por dentro, exclusivamente nas polícias. E aí a importância, por exemplo, de pautas como os movimentos sociais, como a questão do antirracista que o livro chamou a atenção, e várias outras. Ou seja, a gente tem que buscar um equilíbrio num projeto político de que segurança pública a gente está dizendo, né? Então, a pergunta assim, do que estamos falando? Mudanças por dentro, elas ajudam a amadurecer transformações, mas elas não acontecem também por força da resistência. Então, como é que coisas muito simples que têm a ver com carreiras? Por que a gente tem escrivão e investigador, se boa parte hoje, na prática, faz a mesma coisa? São questões que e cada estado poderia, inclusive, unificar essas carreiras. Uma outra coisa que tem a ver até com a pergunta que eu queria provocar um pouco o Arthur e o Inácio, que é, quando a gente fala de lei orgânica, qual o limite de uma lei orgânica? Já que o artigo 42 diz que a competência sobre a organização de força é do governador, polícia militar. Então, a lei orgânica vai definir qual, por exemplo, como a proposta do Conselho de Comandantes, de quais são as patentes, contrariando o dispositivo legal da Constituição, que diz que o governador é que define quais são os cargos, porque hoje a gente reproduz o modelo do Exército, mas será que a gente precisa ter cabo? O Rio Grande do Sul decidiu, alguns anos atrás, extinguir a figura do cabo. Será que a gente precisa ter general?
né? Se é que é a discussão que está na proposta, a Guarda Nacional Francesa tem general. Então, como é que, de certa forma, a gente... qual é o limite de uma lei orgânica? Porque aí a gente tem uma questão que é uma questão mal resolvida pela nossa Constituição, que é o arranjo federativo brasileiro. O que cabe ao governo estadual e o que cabe ao governo federal. O que uma norma federal vale numa federação, não como um Estado unitário, como o Reino Unido, que tem lá o Ministério do Interior fazendo as auditorias. Como é que a gente desenharia uma norma única para todas essas questões? Ou seja, quais os elementos, pergunta para vocês quais os elementos que não colidiriam com o Pacto Federativo, que poderiam estar numa lei orgânica, e o que realmente está sendo discutido e incluído como discussões de lei orgânica, mas que são de competência de cada Estado. Por exemplo, a PEC 51, lá atrás, deixava para os governadores o melhor arranjo local, diante das dinâmicas locais. Então, quando a gente fala de lei orgânica, às vezes a gente pode tentar pensar uma espécie de federalização da segurança pública. A pergunta é, dessa forma, a gente não estaria incorrendo num modelo de segurança que desconsidera, por exemplo, a dimensão da prevenção? Ou seja, quais os temas fundamentais de uma lei orgânica? Eu acho que essa é uma questão que valeria a gente conversar e que tem a ver, por exemplo, com a pergunta do Lucas. Vou pegar aqui algumas perguntas, já passando para vocês, e a gente repete a ordem, que tem a ver como é que uma reforma das polícias poderia... Qual seria o impacto de extinguir as polícias militares ou não extinguir, né? O Lucas fez essa pergunta, o Lucas Campos. E como é que a gente poderia, a partir desses mecanismos, incidir sobre os padrões operacionais que muitas vezes de redução da violência policial, né? Como é que a gente inclui os municípios nesse processo? Já que, inclusive, o Estatuto das Guardas Municipais define até a cor da farda das guardas municipais, mas não o que elas fazem, porque o artigo 144, de certa forma, veda, né? O Kleber Pinho da Silva diz que os artigos citados que a gente está dizendo não são cláusulas pétreas. Por que é tão difícil alterar esse modelo? Ou seja, falta articulação ou é uma questão que tem a ver com o momento de militarização perpetrada pelo Executivo Federal? O Arthur já até falou um pouco isso, que não é exatamente o momento, né? Porque desde da Constituição a gente tem patinado nessas mudanças, mas acho que vale a pena. E, por fim, a pergunta do Alisson, desculpa, Alisson, não vou conseguir pronunciar se esse é o sobrenome, que como os palestrantes têm verificado a aplicação do SUSP, a lei de 13.675. Então, essas questões em relação a que segurança pública nós estamos falando, como é que a relação federativa e quais seriam os elementos que seriam possíveis numa lei nacional e o que precisa ficar por competência do governador, como é que sobre os padrões de trabalho das polícias, acho que valeria a pena a gente falar, talvez fazendo uma inversão aqui, começando com a Melina e depois fazer o caminho inverso. Acho que para ser um pouco mais breve, para a gente circular aqui a palavra, acho que tem muitas provocações. Eu acho que eu concordo contigo sobre que segurança pública a gente está falando, e ao longo do tempo a gente fez a própria elaboração do SUSP, quem são as instituições que fazem parte ou não fazem parte, se a gente entender... Eu entendo segurança pública como um sistema lato, começa na prevenção, eu preciso entender quais são as causas, como é que eu atuo, como é que eu coordeno essas instituições todas responsáveis pela prevenção da violência. A gente ainda não tem no Brasil, eu não conheço uma governança e uma modelagem que seja capaz de trazer isso para a mesa, a dimensão da prevenção da violência. Toda vez que entra uma discussão de combate à criminalidade e polícia, ele acaba dominando a pauta. A gente não consegue fazer uma discussão central sobre prevenção da violência e como equilibra esses elementos na hora de pensar que solução é essa que está colocada.
Essa também foi uma disputa muito grande para entender quem são os operadores da segurança pública, né? Isso está ali na Constituição como exclusivamente as polícias, a guarda. Essa também foi uma discussão muito no SUSP, e isso tem a ver com o simbolismo que isso traz. Se eu trago os agentes socioeducativos, que mensagem eu estou passando para a perspectiva de criança e adolescente? Então, a gente tem aqui ainda muitos estigmas em relação a uma discussão da segurança e uma securitização de todas as demandas do que a gente precisa trazer. E eu acho que esse é um debate que a gente precisa enfrentar na sociedade. É óbvio que polícia é importante, mas a gente precisa trazer outros atores para fazerem essa discussão. Acho que outro ponto que você traz aqui é muito relevante sobre o pacto federativo. É possível, com a diversidade que a gente tem no país, com a dimensão e a diversidade de problemas que cada um dos estados e cada uma das cidades enfrentam, ter um modelo único que dê conta disso? A gente tem trabalhado, tanto Igarapé quanto Fórum, olhando a dinâmica da segurança, por exemplo, na região norte, e aí a questão do crime ambiental entra com muita força dentro dessa estrutura. E a gente olha como as polícias elas estão pouco equipadas e capacitadas para lidar com essa dimensão de criminalidade que tem sido crescente, com impactos e consequências muito grandes. Portanto, tratar num elemento federativo que permita uma flexibilidade para uma atuação diferente dentro de cada um dos estados, ela é super importante. Uma reflexão que eu tenho feita recentemente é também em relação ao papel de cada uma das polícias, né? Porque a gente fala muito sobre essa diversidade. Tem uma luta muito grande no Congresso pela constituição de novas polícias. Então, a gente teve a Polícia Penal, a gente tem a Guarda querendo o seu título de polícia também em todos os municípios, e aqui a gente gera um trade-off. Como é que a gente garante coordenação entre essas diferentes instituições numa segurança pública tão fragmentada, com tantas instituições sendo coordenadas, mas ao mesmo tempo, como é que eu trabalho num sistema de redundância, que eu equilibre o poder e a relação de forças que se estabelece hoje, principalmente em relação às polícias ostensivas nos estados. A gente tem visto também na pauta corporativa e política qual é a dimensão, o papel e a força das polícias militares em relação aos governadores na disputa aqui, inclusive corporativa. E eu quero só colocar um ponto aqui para o debate, que muito se discute sobre a militarização, desmilitarização das polícias, e a minha pergunta tem sido sempre: para que a gente quer desmilitarizar as polícias? Eu acho que é importante a gente avançar em qual é o papel da segurança pública e se a estrutura militar ela é a melhor estrutura para dar conta do trabalho policial. Eu, particularmente, acho que não é, pela estrutura de como a gente tem avançado. Porém, muitas pessoas assumem que o fato da gente desmilitarizar as polícias, automaticamente eu reduzirei a violência policial. E isso não necessariamente acontecerá, dado que a gente vê muitas polícias, inclusive civis no Brasil, com alto grau de violência e letalidade. Portanto, acho que a pergunta aqui é: para que a gente quer desmilitarizar e o que a gente espera em relação a isso? O que coloca no lugar? Porque também as pessoas acham desmilitarizou, não tem mais uniforme, não tem hierarquia, não tem comando, não tem uma série de coisas, e não é disso que se trata. Então, esclarecer melhor o que significa a desmilitarização, para que a gente quer, e acho que o Lotin coloca aqui, o que é desmilitarizar? Então, abrir isso, dissecar e a gente organizar e compartilhar o entendimento sobre o significado da desmilitarização também é uma agenda que a gente precisa avançar na sociedade e desinterditar esse debate. A gente tem essas duas questões, né? O SUSP e a lei orgânica. O SUSP e a lei orgânica, no fundo, são leis, são estruturas, né, que estruturam
o sistema de segurança pública e de polícia na federação, né? Se de um lado o SUSP, dentre as suas várias, né, atribuições, né, que prevê a lei, uma talvez a mais importante, que é definir exatamente qual é o papel de cada um dos atores, entes federados, etc., nessa estrutura federativa e como esses atores deveriam se relacionar. Essa é, no fundo, a essência do SUSP. Sobre o SUSP foi criado, né, não muito tempo atrás, foi criado, né, em 2017, desculpa, né, 2018, perdão, e o atual governo optou deliberadamente por engavetá-lo, né? Tem uma série de medidas que precisam ser implementadas, regulamentadas, etc. E por uma opção do atual governo federal, todos os ministros da Justiça e Segurança Pública, sem exceção, optaram por não levar à frente essa agenda. Ou seja, foi bem-vinda a criação do SUSP, né? Mas a agenda congelou, né? Vai ter que ser descongelada em algum momento, ela é essencial para nós. Sobre a lei orgânica, que também tem um grande debate hoje, Inácio já se referiu, e outros também, Melissa, e a questão federativa, sim, a gente tem que buscar um equilíbrio entre a federação, o governo federal e os governos estaduais, né? De um lado, não faz sentido você criar uma lei orgânica, né, que limite ainda mais, né, o poder dos governadores, a discricionariedade dos governadores em reorganizar as polícias, né? Limita a criatividade, a inovação institucional, né? Nós temos, são 27 polícias militares, 27 polícias civis, com realidades bastante distintas, tradições distintas, enfim, né? Então, uma lei orgânica ela não pode engessar, né, as inovações possíveis nas polícias estaduais, polícias militares estaduais principalmente, né? Mas, por outro lado, ela deve ditar alguns padrões mínimos que essas polícias precisam seguir, né? Eu lembro, por exemplo, eu sempre cito dois exemplos, um exemplo da Inglaterra e também do Canadá, né? No Canadá e na Inglaterra, as polícias são eminentemente municipais, né? Com bastante liberdade de organização, etc. Mas, tanto na Inglaterra quanto no Canadá, existem leis orgânicas, né, que ditam padrões mínimos que as polícias devem seguir. Exemplos, né? Basicamente, o Canadá faz assim: olha, vocês podem organizar municípios, vocês podem organizar suas polícias da maneira que vocês acham melhor, né? Com o orçamento que vocês acham adequado, né? Mas uma polícia precisa ter uma ouvidoria, uma corregedoria de polícia que funcione nos seguintes moldes, né? Precisa ter procedimentos operacionais padrões, né, descritos em lei, públicos, né, enfim, acessíveis a todos os cidadãos, né? Precisa ter um plano de carreiras aprovado, como Melina disse, né, um plano de carreiras aprovado, de conhecimento de todos, etc. Então, eu acho que uma lei orgânica, ao invés de engessar como é que a polícia tem que ser, né, a proposta lá de 2001 do deputado Fraga trazia, inclusive, um uniforme único para as polícias militares, né? É um engessamento máximo que eu consigo ver, né? Eu diria o contrário, né? Ela tem que abrir para a possibilidade dos governadores fazerem inovações, de um lado, mas determinar o que é o mínimo, né, essencial que todas as polícias devem ter, né? É assim que funciona a lei orgânica, como eu citei, da Inglaterra e do Canadá, na Inglaterra e no Canadá. Sobre militarização, desmilitarização, esse é um tema muito difícil,
Primeiro, por dois motivos. Um, que lá atrás levantou-se muitos, né, levantaram essa bandeira da desmilitarização como se fosse a panaceia para todos os males, para todas as mazelas da segurança pública, né? Se nós desmilitarizarmos as polícias, resolveu, né? Acaba com a violência policial, cidadã, e Melina já disse, né? É muito pouco provável que vai mudar esse cenário simplesmente por desmilitarizar. Mas eu acho que o maior problema, e o Lotin levantou essa questão perguntando, né? É o que é desmilitarização, né? Desmilitarização, na minha visão, não tem muito a ver com o fim das hierarquias, dos postos, da farda, né, das estrelas, das insígnias, né, das graduações. Desmilitarização tem a ver com a influência do campo militar sobre o campo policial, né? Por exemplo, as polícias ainda adotam no Brasil um sistema de coordenação e de supervisão, né? Típico do Exército, né? Só que lembrando que o Exército, né, esse sistema de supervisão, onde um capitão cuida dos tenentes, os tenentes têm sob seus cuidados sargentos que cuidam dos cabos e soldados que, no fim das contas, estão lá na rua fazendo o seu trabalho, né? No caso das polícias, é justamente o contrário, né? O policial na ponta da linha goza de uma discricionariedade enorme, e não poderia ser diferente, bem diferente das Forças Armadas, né? Então, todo o sistema de supervisão das polícias tem que mudar, tem que ser desmilitarizado, temos que adotar um sistema de supervisão próprio para as polícias, né? E outras coisas também. Então, desmilitarização, para mim, passa, né, pela criação de doutrinas próprias, sistemas de supervisão adequados às polícias. Agora, as tradições, né, das polícias podem e devem ser mantidas. Tradições são importantes, né? Então, as polícias podem continuar tendo suas tradições. Não é contraditório uma polícia, né, o policial ser policial e militar ao mesmo tempo. Isso não vejo problema nenhum. Eu vejo problema quando esse profissional é muito mais militar do que policial, né? Eu acho que a gente precisa de profissionais muito mais policiais, com doutrinas, ensino, conteúdos, conhecimentos próprios de polícia e tradições militares, né? Não vejo problema nisso. Antes de entrar nas questões, teve que me pedir mais detalhes sobre a pesquisa que eu mencionei antes, então, só para esclarecer, é uma pesquisa feita para o Centro de Debates de Políticas Públicas e está realizada pelo Laboratório de Análise da Violência da UERJ, em parceria com o Sou da Paz e com apoio do Instituto Igarapé. Nós estamos ouvindo lideranças policiais e nós vamos ainda analisar a legislação de polícia de 4 países, vamos aplicar grupos focais e também questionários a policiais para termos um processo de escuta mais sistemático antes de lançarmos nossa proposta. E já respondendo à provocação do Renato, que é muito oportuna, em que nível deve ficar uma lei orgânica? Em primeiro lugar, lei orgânica para quem? Porque no passado houve uma tentativa de uma lei orgânica da segurança pública. A proposta que está em discussão hoje é uma lei orgânica para polícias militares e bombeiros militares, e haveria a possibilidade de fazer uma lei orgânica só para a polícia, que talvez permitiria ser mais preciso, né? Embora policiais e bombeiros sejam militares estaduais. Então, a primeira coisa é para quem seria a lei orgânica. E a segunda questão, que é a que o Renato trazia, é qual é o nível de detalhe que essa lei vai impor. Porque se ela for muito embaixo, se ela for muito detalhada, ela pode coibir a autonomia dos governadores e dos governos estaduais. E na nossa história, foram os períodos autoritários no Brasil os que reforçaram a centralização da segurança, né? E, por outro lado, a descentralização está mais relacionada a períodos menos autoritários. Do outro lado, a gente tem que reconhecer, e todos os nossos entrevistados apontaram a isso,
que hoje há uma colcha de retalhos, que hoje há uma indefinição, há um caos, cada polícia faz de uma forma, muda. Então, acho os dois perigos existem, uma excessiva centralização que, de alguma forma, possa tolir a autonomia dos estados, dos governadores, e, do outro lado, o caos. E eu acho que nós estamos mais perto desse segundo ponto do que do primeiro, né? Acho que hoje em dia há um consenso bastante amplo sobre a necessidade de padronizar algumas coisas, de colocar alguns limites à produção, o que Arthur chamava a criatividade, né? Inovação estadual, porque algumas inovações de criatividade não são necessariamente positivas. O ideal seria um sistema mais integrado na linha SUSP, através da cooperação e não da imposição, mas mesmo assim é importante que a lei estabeleça alguns limites. Um ponto que me parece importante, quando a Melina falava da necessidade de flexibilidade para as realidades diferentes no Brasil, é que a flexibilidade operacional não é necessariamente sinônimo de uma multiplicidade de organizações. E eu coloco o exemplo da Colômbia, né, que é uma única polícia nacional militarizada, mas é provavelmente a polícia mais descentralizada da América Latina, na medida em que os prefeitos têm comando sobre a segurança pública local e podem ordenar as polícias dos seus respectivos municípios agirem de uma forma ou outra. Nem todos os prefeitos usam essa prerrogativa, mas alguns usam, e isso está contemplado na lei colombiana, muito embora, do ponto de vista estrutural, seja uma única polícia padronizada. Então, que pontos poderia conter a proposta de lei orgânica? Entre elas, as patentes. Aí seria a questão de decidir, isso deve ser normatizado ou não, deve ser deixado ao critério de cada estado, e pelo menos se deve ser colocado algum limite geral, né? De alguma forma, por exemplo, sobre os critérios de promoção, que é uma questão central. Quais são os critérios de promoção, que é um ponto muito sensível, tanto para os oficiais quanto para as praças, né? Quais vão ser esses critérios que vão determinar a promoção, para evitar, como eu falava antes, essas promoções express de pessoas em função da sua proximidade política. Outra questão que pode ser colocada na lei é uma diferença máxima na remuneração do topo e da base da pirâmide. Alguns estados no Brasil já têm essa diferença máxima, que acho que é 3,8 da diferença de remuneração entre o coronel e o soldado. Então, isso é uma coisa para ser pensada, que poderia reduzir as desigualdades dentro da corporação, né, e aumentar a coesão institucional. A questão dos uniformes, como o Arthur já mencionou, provavelmente não necessitamos uniforme único no Brasil, e isso iria contra muitas tradições que hoje estão vigentes. Algumas propostas de lei orgânica, inclusive, propõem um efetivo máximo, né, das polícias em função da população, etc. E isso provavelmente também não é razoável, porque isso seria engessar a flexibilidade em situações bastante diferentes. Outro ponto que pode fazer parte de uma lei orgânica é a formação. Hoje, as propostas que estão sendo discutidas exigem que a formação dos policiais seja feita dentro das corporações. A gente acha que seria bom que parte dessa formação, que são disciplinas que não são propriamente policiais, pudessem ser feitas em cooperação com universidades, por exemplo. Outro ponto que a gente já mencionou é a volta à corporação depois de exercer um cargo eletivo, que nós achamos que não deveria ser possível, que a lei já poderia vedar. E outros pontos que a gente acha que deveriam ser incluídos numa lei orgânica são a existência de códigos de ética e de regulamentos disciplinares com determinados parâmetros, uma menção aos mecanismos correcionais, também parâmetros mínimos, menção à participação da comunidade na produção da segurança, uma menção explícita aos direitos dos policiais, que estão, em geral, excluídos da legislação. Policial militar, sobretudo, não tem direitos, né? Pelo menos na legislação, raramente aparece a menção aos direitos. E, da mesma forma, a função da polícia militar é vista como, basicamente, a preservação da ordem e da lei. Nós achamos que, na nova doutrina, a função fundamental da polícia é a preservação dos direitos. A ordem é uma condição necessária para exercer direitos, mas o último objetivo de qualquer força policial deve ser a preservação de direitos, mais importante ainda do que a preservação da ordem.
Outras questões que também poderiam ser incluídas seria uma menção à transparência e prestação de contas da instituição, com relatórios anuais, etc., com publicação, por exemplo, dos critérios que são usados para as promoções, para que isso seja transparente. E com os critérios também para o estabelecimento dos contingentes dentro de território. Hoje em dia, a gente nunca sabe muito bem, porque tem X policiais num lugar e Y no outro. Esses critérios deveriam ser explicitados. Referências ao poder de polícia, a política do uso da força, a política do controle da letalidade policial e da vitimização policial, menções à difusão de dados e produção de dados estatísticos e uma menção a procedimentos operacionais padrão. Todas as polícias têm, mas a gente acha que a lei orgânica deveria mencionar a necessidade de que esses POPs, procedimentos operacionais padrão, viessem a regir a atuação da polícia e fossem públicos, para que toda a sociedade pudesse conhecer quais são os princípios da atuação da polícia. São alguns exemplos de elementos que poderiam integrar a lei orgânica e que poderiam tornar o Brasil um pouco mais padronizado em termos da sua visão das polícias militares, sem menoscabar o direito dos governadores e dos estados conduzirem a política de segurança segundo os seus próprios critérios. Bem, só fazendo um apanhado geral de tudo que discutimos aqui, das perguntas que foram feitas, se eu pudesse fazer um resumo, né? É uma coisa que eu aprendi quando eu fiz parte do grupo de pesquisa orientado pelo Renato, que a gente fez estudos sobre o que seria, né? O que veio a ser o SUSP, né? Então, a gente tinha um grupo na GV, sob orientação do Renato, e lá a pergunta inicial era o que queremos, o que é a segurança pública, o que nós, enquanto sociedade, queremos que seja uma segurança pública. A partir dessa pergunta do que é segurança pública, do que a sociedade brasileira quer como segurança pública, é a partir dela que vamos saber que corporações e atores queremos na segurança pública. Como bem observou a Melina, não é só as polícias, né? Todos, no mínimo, a gente pode citar todos os atores do fluxo criminal, né? do sistema de justiça criminal, mais os atores que não participam, então aí estou falando da sociedade inteira. Mas, assim, a partir da hora que a gente definir, assim, enquanto sociedade, o que queremos, o que é uma segurança pública, vai ser o nosso norte para entendermos o que queremos de policiamento, o que queremos de corporações policiais, e quantas, que características queremos, que níveis, né? E a partir daí, também a gente vai saber que tipo de profissionais na polícia nós queremos, né? Então, eu enxergo essa hierarquia que ajuda a colocar nos trilhos todas as discussões, tudo que a gente tem falado, né? Isso afeta tudo, né? Aproveitando um pouco do que o Inácio falou agora, quando a gente fez as discussões que foram levadas para o governo federal da época, que ajudou na elaboração do SUSP, a gente definiu, e isso está na lei, né? Isso pode ser encontrado na lei, a Lei 13.675 de 2018, os eixos eram financiamento, informação, território e doutrina. De uma maneira resumida aqui para o nosso público entender, quando a gente fala de financiamento, não é só dinheiro, né, assim, no caixa, é assim, critérios para esse dinheiro, né? Logo no começo, o Renato observou que o governo federal praticamente não usou a verba do SUSP. Alguns estados tiveram que entrar na justiça para ter acesso ao fundo, né? Então, lá no SUSP está previsto, tem previsão disso, né? Mas falta tirar da gaveta, né? Isso é só um exemplo. Então, faz parte também, como a Melina observou, uma análise de impacto, uma análise das iniciativas dos projetos de segurança pública, né? Então, isso faz parte do que esperamos de uma segurança pública, né? No eixo de informação, temos o que já foi mencionado também, de ter um padrão de estatísticas, né? O Fórum de Segurança Pública, ele, às vezes, assim, a maioria dos estados colaboram, procuram alguma padronização, mas temos estados que, às vezes, nem fornecem, sequer fornecem os dados, né? Então, a transparência, e alguns não adotam um padrão assim que facilite
comparação, né? E quando a gente fala do eixo território, a gente já está falando dessa coordenação. O que é a segurança, o que vai ser a segurança pública num município, num bairro, né? Como a Melina observou, a questão do microcenário, importantíssimo saber que, a partir do eixo que a gente sabe que é uma segurança pública, a gente vai saber o que esperar uma segurança pública no município, no estado, nacional, interestadual, intermunicipal, né? A gente vai saber o que a gente pode ser feito quando são municípios pequenos envolvidos, se uma possibilidade de consórcio na segurança pública, dentro da política do SUSP, né? E por fim, na parte de doutrina, é justamente o foco no profissional, na profissional de segurança pública, né? Qual é o papel dela? Como ela vai entender? É um curso, é um treinamento, é uma participação, né? Qual o envolvimento para todos os profissionais, os trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública poderem aderir a uma política. Mas, como eu disse, resumindo assim, tudo parte do que queremos como segurança pública, né? Que nós, enquanto sociedade, queremos, para daí definirmos uma lei orgânica, daí definirmos as pautas, e daí também, né, não posso deixar de falar, definir as questões dos policiais e das policiais. Então, a gente precisa pensar nisso, né, uma maneira aqui mais didática que eu quero resumir aqui a minha participação. Obrigado. Queria agradecer a cada das falas, cada uma das falas foram bastante instigantes. Lembrando que a gente está falando de uma área que, como bem resumiu o Inácio, a gente está falando de um direito e que politicamente ele precisa ser trabalhado para que a gente consiga transformar e, como o Lívio falar, aproximar o desenho institucional da garantia desse direito, né? Tem muita coisa para fazer, incorporando todos os segmentos, todos os setores da sociedade necessários. Na parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos nossos 15 anos, mas sobretudo nos últimos 2 anos, a gente tem trazido pontos de debate, feito vários dos pontos aqui tratados, muitos até com os próprios palestrantes, que são todos associados, para que a gente tenha um rumo, um projeto de segurança pública para o Brasil. Acho que a gente tem, na verdade, segurança pública, um novo projeto de segurança pública é um projeto civilizatório que o Brasil precisa. A gente precisa, de fato, pensar que essa é uma tarefa que não pode ficar fora de quem está pensando o futuro do país, que temos eleições gerais no ano que vem, e que se a gente reduzir tudo a uma agenda burocrática ou a uma agenda meramente policial, a gente vai perder uma oportunidade e vai manter estruturas que, senão, já se mostram insuficientes para dar conta da garantia desse direito e garantia de vida e redução da violência e do medo que são vividos pela população. Queria agradecer imensamente, falar que esse vídeo vai ser disponibilizado nas redes sociais, então, para ficar aqui, e ele é um primeiro passo, um ponto de partida que conecta várias frentes que estão sendo feitas, não só pelo Fórum, pela Fundação Fernando Henrique, pelo LAVE, pela UNB, pelo Igarapé, pelo Sou da Paz, enfim, a sociedade civil está fazendo a sua contribuição, os policiais estão dando a sua contribuição, agora como é que a gente cria um denominador comum em torno desse projeto para o próximo ano. Queria passar para o Otávio para fazer o encerramento, mas muitíssimo obrigado. Também gostaria apenas de agradecer, aprendi muito aqui de todo mundo, ouvi coisas muito interessantes, anotei tudo, e a gente continua à disposição aqui para, junto com o Renato Sérgio, com os palestrantes e com todas as pessoas que estiverem interessadas aí em entrar nesse debate, estamos aqui, contem conosco. Obrigado, gente.